bom dia! Estamos de volta com mais um episódio de Fugir pra Gringa. Hoje com uma presença ilustre, presença confirmadíssima de Dalmo Dias. Confirmadíssima. Não só confirmada como aqui, como né? ele veio, né? Ele tava confirmada, mas ninguém sabia se ele ia vir. Tem essa. Eu cheguei. Eu consegui chegar. Então, Dalmo, seja bem-vindo. Já vou deixar você falar. Eu sei que você fala pra caramba, então segura essa língua. Só pra deixar claro aqui, hoje. Não é um monólogo. E hoje também estamos com a ausência confirmada da Dani E da Sofia. Eu ia falar da Dominiquinha, mas... Da Dominiquinha é piada interna. Piada interna. E da Sofia, porque a Dani a gente tá dando uma férias pra ela, deixa ela cuidar. Licença maternidade, Licença né, maternidade, gente? né? Pô, mãe já tem trabalho demais, então deixa ela descansar um pouco. E eu, Ulisses aqui, Lígia do Vamos Fugir, e o Lucas representando o casal na gringa. Com o Dalmo. Eu tô fazendo o papel da Dani hoje. Você vai... E não Tutuquinho? posso falar isso. Vamos parar de falar besteira? Vamos pro que interessa, só pra gente? ficar claro, se o Dalmo falar besteira, a Cris, esposa dele, tá aqui atrás das câmeras. Ó, sirene toca, hein? O que não é muito difícil de acontecer, né? Falar besteira. Mas no episódio de hoje a gente vai conversar, discutir um pouquinho até que ponto vale a pena lutar por uma cidadania fora do Brasil. Até que ponto vale pra gente, aqui no nosso caso, lutar por uma cidadania australiana. Até que ponto a gente quer isso, até que... Quais são os limites, Quais são os nossos limites, né? Será que tem limite? Se tem limite ou não tem limite? Será Para que algumas tem limite? pessoas sim, para outras não é mesmo? Eu sei que vai ter opiniões muito diversas aqui. Eu sei que o Dalmo pensa bem diferente da gente. Discordo. Já começou. Mas é isso que é bom, né? Mas é isso que é bom. Mas vamos antes agradecer os nossos patrocinadores, né? Sim, vou começar falando do Alvi Mortgage Broker, como vocês já sabem, que é o facilitador de financiamento. Então, para quem tem residência aqui na Austrália, tem cidadania ou tem o sonho de um dia comprar casa aqui, já segue o Alvi lá no Investindo na Austrália, porque ele é a pessoa que vai te ajudar a fazer esse financiamento. Ele faz um intermédio entre você e o banco para conseguir... Intermédio, hein? Bonito, né? É uma salva de palmas para esse português. Gastei que é pra falar bonito do patrocinador, entendeu? E aí ele facilita aí esse rolê do financiamento pra você conseguir comprar a sua casa. Então, sigam ele lá, Investindo na Austrália no Instagram. E também tem o YouTube, Investindo na Austrália. E Capta Financial é o site em inglês, quem quiser. Capta o quê? Capta Financial! Eu até esqueci. Tava só esperando. Ai. Deixa eu perguntar uma coisa, eu Pode. posso comprar? Se Você- eu quiser comprar uma casa agora, eu posso? Agora não, mas Cara, o dia que você for cidadão... Agora não, porque a gente tá gravando, mas a hora que terminar esse podcast, você liga pro Alvi, fala com ele. Mas você já manda mensagem e já começa lá a Alvi. falar com o Alvo desde hoje, entendeu? chegando aí. Você pode financiar, é outra história. Você tem a grana? Se tiver Ó, a grana, daí já... O Dalmo tem. Será? O Dalmo é o cara da grana. Fica aí mais um episódio pra gente gravar no futuro aí com o Dalmo. Comprando casa na Comprando Austrália. casa na Austrália. À no vista. cash. No cash. Com o dinheiro do Jimmy Briggs. Olha! Comprando Isso, hein? ou construindo. Porque também, ó, eu já fazendo emendando cara. outro publi aqui, gente. Que isso, Já cara. tá voando. Respeita a minha Você história, tá galera. voando. Cara, por quê? Por que ela falou construindo? Porque a gente tem um cara que vai te ajudar a construir a sua casa. Esse cara vai te ajudar. Aí, Dalmo, Esse fica cara a vai te ajudar, dica. porque ele pega aí ele te ajuda a escolher desde o terreno até o final da obra. É ele que vai se preocupar, você não vai ter dor de cabeça, ele vai te ajudar do começo ao final da obra, só vai entregar a chave na sua mão para você entrar e ser feliz. Eu estou falando do Rodrigo, do Construindo a Sua Casa na Austrália, @Construindo Sua Casa na Austrália no Instagram. Segue o cara lá, que além de tudo, ele ainda dá altas dicas de casa. Eu tô aprendendo pra caramba Nossa, sobre top. imóvel aqui na Austrália, de verdade mesmo, não tô brincando. Tô aprendendo bastante, porque a gente não sabe. A gente não sabe nada de como não sabe, funcionam nada das nome, coisas. material, o que você pode e não pode escolher. O cara sabe tudo, cara. Construindo a sua casa na Austrália. Sigam e falem que vieram aqui do podcast, tá? Tanto pro Alvo quanto pro Rodrigo, que daí vocês dão uma moral pra gente. Aí ajuda a gente a manter o vinho aqui em todo episódio. Exatamente. Gente, por A favor. taça Eu só está cheia por causa do patrocinador. Muito obrigado aos patrocinadores que eu só vim por causa do vinho. Mas vamos parar de blá blá blá. Eu quero saber primeiro aqui, ó, deste casalzinho maravilhoso, se existe um limite para a busca da residência australiana. Cara, esse assunto rende, viu? Porque, olha,
A gente, pra falar bem a verdade, a gente já chegou, eu acho até que a gente já passou do nosso limite de correr atrás da residência. Eu ia falar isso, eu acho que quem ouve o podcast até já sabe a nossa resposta, porque a gente já falou isso em alguns momentos. Toda vez é uma sofrência. Sempre que surge um pouquinho desse assunto, a gente fala que a gente tá perto do limite, eu acho que a gente realmente já passou o limite, né? Já passou. A gente continua, porque afinal, no ponto que estamos, é famoso nadar e morrer na praia, e fronteiras fechadas, e enfim... Tudo isso que vocês já sabem, então, pra gente, apesar de ter passado do limite, ainda tem o último respiro dos aparelhos ali, entendeu? É o finalzinho da vida. Agora, a gente já pensou várias vezes nisso, já falou, a gente tem sim limites do tipo, a gente mudou de Sydney pra Adelaide por causa de imigração, né? Por planos de imigração. Mas a gente não estaria disposto a mudar de novo de Adelaide, ou talvez ir morar no meio do deserto da Austrália, numa cidade totalmente X. Ou começar uma nova carreira de novo. E nem mesmo estender a nossa estadia em Adelaide para mais 3, 4 anos, seguindo uma nova estratégia de visto. Né? Tipo, começando do zero, começando uma carreira nova, um visto de 3 anos. Não digo do zero, porque é até aquele lance, a gente já tá estabilizado, a gente tem amigos, a gente já tem um lugar para morar, então é muito mais fácil, entre aspas, do Mas que aí não é muito chegar mais difícil ir embora? Cara, não é fácil ir embora. Não é nem um pouco fácil ir embora. Porque, cara, pensa no nosso podcast, cara. Tô aqui já vou começar a chorar. Mas a internet existe pra isso. A gente grava no Zoom. podcast, a gente morava em Sydney e vocês estavam aqui. Não vai ter todo esse cenário bonito que cada vez mais a gente tem que melhorar e tal. Vai ter uma câmera só focada em mim, talvez melhor. Ou pior. Mas o lance... Depende do ponto de cada melhor vir em casa. Sim, então. Não, mas eu concordo com vocês, antes do Down discordar. Que a gente já até sabe, né? Vou até deixar ele por último, porque ele tá segurando ali. Porque a partir dali vai ser monólogo. Mas eu concordo com vocês, porque a Daniel, a gente também pôs esse ano, essa última tentativa, como limite, por vários motivos, né? Primeiro que é muito dinheiro que a gente gasta, é um desgaste emocional gigantesco, absurdo. Como a Lígia falou, de respirar por aparelhos, né? Você fica vivendo um negócio muito intenso por muito tempo. Chega uma hora que você cansa e fala, não, pra mim deu, né? Até porque a gente foi convidado agora pelo governo australiano. Se você não sabe, vai lá no nosso canal, tem tudo lá explicando o que aconteceu. Mas se não fosse por isso, a gente teria que inventar um novo visto pra ficar. E aí teria que ser, ou eu teria que procurar um sponsor, e aí eu teria que ficar preso a um empregador, que era uma coisa que eu não queria, porque eu já vi muito abuso de empregador, principalmente na carreira de chefe, de cozinha. Tira total sua liberdade. Tira total, tudo, né? muita gente abusa, é muito difícil você achar alguém que nunca vai jogar na sua cara, que te deu um sponsor. Mesmo que não abuse, no seu caso você já estava saturado de trabalhar como chefe também. Também, você tinha os outros planos de... Exatamente, muito exaustivo, muitas horas em pé, sem intervalos, sem, eu acho que não é... Não é a profissão que você sonhou quando não nasceu, eu quero ser... Eu até cheguei a pensar que era uma profissão que, quer dizer, é uma profissão que eu gosto de exercer, mas não do jeito que o business funciona. Justo. E não pro resto da vida, né? Foi por um tempo, foi pro objetivo. Pro resto da vida você não tem saúde. Não, nem física, insano, nem mental. né? A rotina é insana. Porque não dá. Você vê a maioria dos chefes que estão aí, tá tudo acabado. Sim. Ou é drogado. E se não difícil. fosse essa... Ou perdeu a vida inteira, perdeu crescimento de filho, perdeu um monte de coisa, porque você tá sempre trabalhando, né, cara? Sim, fim de semana, feriado, né? Não importa, Natal, e se não fosse exemplo, o sponsor, vocês iam ter que ir pra uma outra profissão, por um outro visto, né? Aí a opção seria a Dani fazer uma pós-graduação, que é o dobro do preço de cursos aqui. Um mestrado, alguma coisa, para abrir mais uma porta para ela, pra gente tentar através dela e continuar tentando através de mim. Uma filha no colo. Uma filha no colo, sendo que a gente já tem a cidadania portuguesa que permite que a gente vá para a Europa e acabasse, né, no caso, com esse sofrimento, entre aspas, de imediato. Porque é só chegar, você é cidadão, você tem todos os direitos de um cidadão, você segue sua vida dali, então não precisa pensar em curso, visto, nem nada disso. Então a gente tinha isso como plano B, por causa disso, eu acho. Talvez se a gente não tivesse
Então, a Europa como plano isso é legal B, de falar. se a gente tivesse que voltar ao Brasil, talvez a gente pensasse, pegar um sponsor ou voltar ao Brasil? Sim. Fazer um outro curso ou voltar ao Brasil? Então, eu vou deixar o Dalmo falar, mas depois a gente volta nessa questão. Vou até anotar aqui, de voltar para o Brasil. Primeiro eu queria agradecer. Fala assim, discordo, fala. Eu não discordo porque eu concordo. Eu não discordo porque eu concordo. Porque o que acontece? Primeiramente, gostaria de agradecer. Não precisa ser formal não, viu, Dalminha? Não, eu sei, mas eu gostaria de agradecer bonito. Também tem amigos aqui, Dalmo. Eu gostaria de agradecer o convite. Muito legal. Primeira vez que eu participo de um podcast. Vamos fazer um tintim ao Primeira Dalmo. Primeira vez que eu participo de um podcast. Olha tirando a só, virgindade peraí. Ou seja, dizem que tem que plantar uma árvore, ler um livro e ter um filho. E participar de um Agora. Quem inventou esse ditado foi antes da internet, cara. Exato. Tem que mudar. Agora não é mais ler um livro, é ver um vídeo no YouTube. Exato. Já colocaram. Bem, Tem um canal no Não, YouTube. Tem um canal. Tem um canal no YouTube. Gravaram o vídeo E o e um podcast. podcast. Então, levando em consideração tudo que foi falado aqui, eu entendo o lado do Vamos Fugir, completamente. E quando você falou sobre entre a cidadania portuguesa, se você não tivesse cidadania portuguesa, e entre voltar para o Brasil e fazer estudar alguma coisa para continuar na Austrália, e aí que eu concordo. Eu acho que tem sempre esses dois modelos, né? Tem sempre essas duas características, esses dois vieses. Mais um gastando. Exato. Tem sempre esses dois vieses, mas eu acredito, de verdade, que isso tudo depende do seu background. Tudo depende do que você viveu, da experiência que você teve antes de você vir para a Austrália. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso num camping que nós fizemos, com Vamos Fugir. Por isso que a gente te convidou, inclusive. Legal. E eu acho que a experiência anterior à vinda da Austrália, ela muda completamente o teu limite de conseguir ou não. E não é só na Austrália. Vou te dar um exemplo. Eu já viajei a alguns países. O limite que eu tenho aqui na Austrália, ou se eu tenho um limite na Austrália, não é o mesmo que eu tenho, por exemplo, no Peru. Não é o mesmo que eu tenho na Argentina, no Paraguai, etc., no México, sei lá. Mas, levando em consideração o que eu já vivi, quando eu fiz a minha primeira viagem, quase 10 anos atrás, para os Estados Unidos, eu gostei da cultura, eu me identifiquei mais com a cultura americana, no caso, a cultura, sei lá, colocamos assim, cultura inglesa, né, da colonização inglesa. Da herança inglesa nos Estados Unidos. Exato, do que a herança portuguesa ou espanhola. Então, de todos os países que eu fui, eu achei melhor se identificou mais com os Estados Unidos ou com os países de origem inglesa. Uhum. Em outras palavras, Portugal e Espanha cagaram o resto da América. Eu não conheço todos os países ainda que foram colonizados, mas 2 países que eu conheço e dos países de língua inglesa que eu conheço, Canadá, Estados Unidos e Austrália, pelo que todo mundo fala da Nova Zelândia, por exemplo, eu prefiro esse tipo de cultura. Então, levando em consideração o que eu vivi, eu acho que quando eu decidi vir para cá, para a Austrália, né, quando eu e minha esposa decidimos vir para a Austrália, nós pensamos, não existe plano B no sentido de, nós vamos para a Austrália para conseguir a cidadania. E detalhe, não é conseguir o visto permanente, é conseguir a cidadania. Uhum. A gente quer a cereja do bolo, que é a cidadania. Para muitas pessoas não precisa, mas nós queremos fazer como se fosse uma comprovação de tudo que a gente sonhou, né? E o que me fez e o que me faz hoje não ter limite, aí já respondendo a pergunta, né? Não ter limite de tempo para conseguir o visto, é que a Austrália ela me fez voltar a sonhar. Então, por exemplo, eu no Brasil, eu morava no Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro sabe como é que é a situação de lá. Inclusive, eu ouvi no outro dia um podcast que estava falando que as pessoas que moram no de Janeiro, elas são piores que as pessoas que moram no Rio. Então, que existe essa separação. Então, quem mora no de Janeiro, como no nosso caso, na Zona Norte, a gente vive coisas que geralmente as pessoas que estão lá na novela, né, na história de amor, lá vivendo em Ipanema, Leblon, etc., não vivem. Então, eu acho que quando a gente decidiu vir para cá, a gente já tinha passado por muitas situações no Brasil e nós pensamos,
se a gente sair do Brasil, largar nossa família, largar nossos amigos, a gente precisa ir até o final, independente de quanto tempo que demorar. A única forma da gente sair da Austrália hoje, e aí entra no sentido da gente ter gostado também da cultura da Austrália, e mais ainda do que dos Estados Unidos, pela questão de armamento, etc., daquele capitalismo selvagem que tem nos Estados Unidos que aqui não tem, a vida de liberdade que a gente... Achei que era com isso que você tinha se identificado lá nos Estados Unidos. Essa vida de liberdade, de acampar e tal, essa vida muito mais outside, relax, né? Eles são muito de boa aqui. Mais outside. É óbvio que nesse período de estudante a gente trabalha muito, mas a tendência é a gente ter a vida que o australiano tem, que é uma vida muito mais tranquila e tal. Então, quando nós decidimos fazer isso, nós pensamos, não existe limite, ou quer dizer, na verdade, o único limite que existe é o limite da própria Austrália. Deles não quererem. Deles não quererem. Entendi. Deles negarem seu visto. Você vai até eles falaram assim, Dalma, eu não te quero de jeito nenhum. De jeito nenhum, ou seja, é possível, porque pela minha idade, né, no meu caso, mas como a minha esposa é mais nova que eu, ainda existe. Aí vocês têm o plano B com ela, por exemplo, entendi. Você esgotou todas as possibilidades, aí surgiu uma última possibilidade que é, sei lá, trabalhar nas minas de carvão no meio do deserto. Sei lá, nem sei se tem mina de carvão, que mina que tem lá. Em Western Australia, lá tem. Não importa, é um lugar, é uma coisa muito ruim. No fim do mundo. Condições. Não, antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Quantos anos você tá aqui? Eu tô aqui 2 anos e meio. Ou seja, tipo, muito diferente da quantidade de tempo que vocês estão aqui. Tipo, é totalmente diferente. Por isso. Talvez se eu fosse perguntado com 2 anos e meio de Austrália, eu teria essa mesma resposta. A gente também. Mais ou menos. Aí que, porque, mais ou menos. Porque eu sou ouvinte do podcast, eu conheço a história de vocês. Vocês não vieram pra cá pra imigrar. Então, Vocês já começaram de uma outra forma. Sim. Essa é a grande diferença. Exato. A gente não veio pensando em migrar, a gente veio pra ficar aí, a gente sabia que a gente ia embora. No meio do caminho a coisa mudou. Só que quando o que eu falei, a gente também, é porque quando a gente tinha 2 anos, a gente tinha muito mais gás. Então a gente tava no sentido, tem que fazer um curso novo? Beleza, vamos fazer. Tem que renovar o visto? Ok. Tanto que a gente renovou. Mas a gente, naquele momento, a gente não se deparou com essa pergunta. Até que ponto a gente iria? Não. A gente não se questionou. E a gente já tinha um limite. Então, mas eu acho que se a gente se questionasse, ou se alguém questionasse a gente, a resposta não seria eu vou até o fim. Não seria. Pelo que eu conheço de vocês e pelo que eu ouvi de vocês, se me perguntassem isso pra vocês sem Covid, porque há 2 anos e meio tem isso também. Covid, vocês iam falar, não, a gente quer viajar o mundo. Sim. Tipo, só que eu sempre tive vontade de viajar o mundo. Só que eu sempre tive vontade também de voltar pra algum lugar. Entendi. Porque eu sei que não dá pra ficar viajando o mundo pra sempre. Eu sei disso. Sim, em algum momento você vai ter que parar em algum lugar. Ou seja, o que me faz ter vontade de ter a cidadania ou visto australiano com o visto australiano, eu tenho a opção. Sim. Ele me dá a opção. É o que a gente pensa. Mas então, também. É por isso que a Dani e eu resolvemos deixar o lance de viagem de lado para conseguir a residência australiana primeiro, para não ter esse arrependimento de ir morar lá na Europa, não curtir e aí só ter o Brasil como opção para voltar. Vocês priorizaram aqui antes da viagem. viagem, pra né? gente, se um dia a gente for morar lá, a gente poder dizer, a Austrália é melhor, gosto mais, ou sei lá, podemos voltar. Porque uma vez que a gente saísse daqui, dificilmente a gente ia conseguir voltar, até pelo histórico de visto que a gente tinha, de ficar renovando, de ter estudado. Mas é a mesma coisa que passa pela nossa cabeça e que fez a gente chegar até aqui. Porque a gente já tinha desistido antes e a gente resolveu continuar. Em 2019 a gente resolveu ir embora. A gente resolveu continuar por conta da gente não poder seguir atrás do nosso sonho naquele momento, então vamos ficar e tentar a cidadania, a residência australiana. Só que o nosso limite tá chegando. Apesar de eu gostar muito dessa opção do vamos embora, viajar o mundo e ter a opção de voltar pra Austrália, até quando eu vou ficar fazendo isso e adiando meu sonho? E adiando o sonho e todo o resto da vida, né? Sim, você vai adiar. Né? Porque já são muitos anos que a gente está se dedicando à Austrália, porque a gente veio para cá para ficar 6 meses, com 1 mês de férias, 7 meses, e até a cidadania portuguesa sair para que a gente fosse para lá. E a ideia não era só morar na Europa, era viajar pela Europa. E a gente
largou isso de lado para focar na residência. Então a gente já faz, sei lá, se era 6 meses, 4 anos e meio, que a gente abandonou esse sonho para correr atrás de outro sonho, porque a Austrália virou um sonho. Pra tentar ficar aqui, Que é um sonho, sim. Mas é um país maravilhoso. Voltando nesse lance de... Se lá no começo a gente já tinha limite ou não tinha limite, a gente sentiu isso também, que vocês sentiram, do tipo, a gente veio com o plano de ir embora, de viajar o mundo. No meio do caminho, a gente se apaixonou também. Por isso que a gente renovou uma vez meio que sem saber. Então a gente não tinha nada disso na cabeça. Só que a gente já tinha o limite de que, desde que a gente pisou aqui, se o Ulisses tivesse um sponsor, a gente poderia ter conseguido. E na época, gente, isso foi 2016, se ele conseguisse um sponsor na área dele, que é relacionada a TI, ou mesmo se a gente conseguisse um sponsor como garçonete, eu conseguiria a cidadania depois. A gente conseguiria a cidadania depois. Isso lá quando a gente chegou. Logo a lei mudou, né? Porque 6 meses depois a lei mudou. A lei mudou muito rápido. Mas, tipo, se a gente já tivesse com essa cabeça, como dá... é válido até hoje. O Ulisses é válido até hoje. E ele nunca quis. Ele sempre bateu o pé, como você tava falando, Lucas. Eu não quero um sponsor. Por quê? Porque, né, não gostava de trabalhar na área, não queria ficar escravo. A tudo pra ficar na Austrália. Mas aí e olha como tem o limite, né? Mas aí eu acho que vai muito em linha do que o Dalmo falou. É o objetivo, a gente tem que lembrar do objetivo que fez a gente sair do Brasil. Exato. Sim. A gente não saiu do Brasil pra Austrália atrás de uma imigração. A gente saiu do Brasil porque a gente queria ter uma experiência internacional e a cabeça inicial era voltar pro Brasil. Era. Legal. E no meio do caminho a gente decidiu estender, ficar mais tempo na Austrália, porque a gente gostou da experiência. Tem uma possibilidade de seguir uma residência, vamos seguir. Mas o voltar pro Brasil ainda continua uma opção no nosso baralho. Ele ainda tá no nosso leque de opções. Diferente de vocês. Sim. Na verdade, é engraçado isso, porque me veio na cabeça agora uma música. Olha, eu. Vai lá. Nossa, gente, não vai. Não vou cantar, mas me veio. Não, canta agora, Me veio na cabeça uma música porque quando eu estava morando no Brasil, eu lembro que eu ouvi uma música chamada Que País é Esse? Do Capital. Paralamas. O Capital gravou depois. Gravou. Mas o Paralamas. E essa música é de 1987. E continua a mesma, valendo a mesma coisa. Se você ver o começo até da hoje música, é igual. Ele diz, nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo acredita no futuro da nação. Ou seja, desde aquela época, em 1987, eu tinha 7 anos, de repente você tava nascendo. Não era nem nascido. Não era nem eu nasci em 91. Ele nasceu em 84, em 87. Eu nasci em 91. Então, eu já tinha, em 91 eu já tinha 7 anos. Meu pai cantava essa música, meu pai toca violão, meu pai falava dessa música. Ou seja, e desde que eu me tornei adulto, eu fico vendo que todos os anos você pode usar essa música como uma música muito atual. Então, na minha cabeça, quando a gente decidiu, a gente falou, não, vamos sair do Brasil, que aí, claro, teve o background na viagem para os Estados Unidos, etc. A gente fez uma viagem parecida com o Lucas e a Dani, etc. Quando a gente decidiu sair do Brasil, é óbvio que o primeiro lugar não era a Austrália, era Estados Unidos, era Canadá, porque era mais próximo. A gente tem mais contato com isso no Brasil também, né? No Brasil, e era mais próximo e tal. Quando a gente decidiu vir para a Austrália, nós falamos, então não existe a possibilidade da gente fazer isso tudo que nós estamos fazendo para depois voltar para o Brasil, para a mesma vida que nós tínhamos e a vida que estava naquele momento, no lugar que a gente morava, adoecendo a gente. Ou seja, a gente não podia se curar no lugar que a gente estava adoecendo. Então a gente decidiu, não, a gente precisa sair do Brasil, a gente precisa ir para qualquer lugar que dê pra gente. A gente tinha uma condição, a gente vendeu apartamento, vendeu clínica, vendeu carro, queria vender minha irmã. Então na época você tava Rio, então. Não tava. Porque eu vendi apartamento no Zona Norte. E aí, quando a gente tomou essa decisão, a gente falou, não, a gente vai tentar até o último momento na Austrália, e quando se não der certo na Austrália, que não é uma opção hoje, mas se não der certo na Austrália, nós vamos tentar em outros lugares. É aí que eu queria te chegar e te perguntar isso. Se não der certo aqui, o que vocês pensam? Porque então, é uma possibilidade, né? É uma super possibilidade. Vai pra Camboja. Nós vamos... o próximo país, porque a gente já conversou sobre isso, eu e o Cristiano, e se nós fôssemos mais novos, nós faríamos intercâmbios
de anos em vários países. Legal. Nós faríamos intercâmbio nos Estados Unidos, aí ficaríamos lá, 1 ano, 2 anos nos Estados Unidos. Imagina viver a mesma coisa que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, depois vai pro Canadá, vive 2 anos no Canadá. Irado. Depois vai pra... Porque se a gente pensar direitinho, por mais que a gente gaste muito dinheiro renovando visto, a gente ganha muito mais do que a gente gasta. Sim. Ou seja, e a gente pensa que nós estamos comprando a cidadania. Porque se você não está dando os 500 mil lá do investidor lá para virar visto de investidor, mas você está pagando em suaves parcelas. Suaves prestações, suaves prestações de alguns anos. É como se eu tivesse contratado o Alvo. Exato. Você financiou o seu visto. Estou pagando, mas a gente está recebendo dinheiro para poder... a gente não está usando o dinheiro do Brasil, tipo, eu juntei R$1 milhão e vou comprar o visto da Austrália parcelado. Não, a gente está trabalhando e à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai pagando e assim vai vivendo e vai aproveitando a jornada. Pagando com o seu suor, mas também vivendo a experiência. E com o seu tempo também, porque é longo, né? Uma jornada longa. O que nós temos de verdade é o tempo. Só que, se nós fôssemos novos, nós faríamos isso. Nós viajaríamos, faríamos intercâmbio em vários lugares para descobrir aonde que nós gostaríamos de morar de fato. Como nós não temos tempo, agora a opção é a Austrália e depois a opção é Nova Zelândia ou Canadá. São as 3 opções. É praticamente impossível, não vou falar que é impossível que existe a possibilidade, mas é muito difícil de nenhum desses 3 países a gente não conseguir uma cidadania pelo fato de a gente ter experiência. Agora eu vou ter uma formação de carpintaria, o Cristiano tem uma formação de massoterapia aqui da Austrália, nós estamos com inglês melhor, tem a questão da idade, mas tem a questão de nós estamos juntando dinheiro, aí entra aquela questão do podcast anterior de juntar dinheiro para o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é basicamente isso. Nós temos um suposto plano B, mas na minha cabeça eu não quero dividir o plano A com o plano B para não colocar 50%. Mas vocês ficam 100% focados nisso. Pensa assim, a gente veio, diferente da Legenda do Ulisses, que saíram de Sydney por causa da imigração e vieram para Adelaide, a gente saiu de uma regional para outra regional. Então a gente tinha possibilidade de imigração lá e a gente mesmo assim preferiu mudar. Por vários motivos. Primeiro, a gente tava cansado de ir lá. Eu já falei essa história, né? Sim. Algumas vezes. A gente tava meio... Cansou, queria conhecer outra Austrália. Queria me conhecer aqui. Queria conhecer o Town, ia ir lá no Instagram. Ficar perto dos amiguinhos aqui. A gente... Quer dizer, vocês vieram antes, nem foi? A louca! Não. Né, só que não, Li. Mas pode mais, a gente mudou por causa deles. Foi tipo isso. Mas a gente, resumindo, a gente veio pra Adelaide e tal. Aí começamos a vida aqui de novo, alugamos casa, porque a gente vendeu tudo que a gente tinha, colocou o que cabia no carro, veio de carro pra cá, começou de novo, né? Procura casa, imobilia casa, procura emprego. Blá, blá, blá. Cansativo pra caramba. Mas é legal, assim, a gente curtiu. Mas beleza, aí quando a gente tava lá, passou Covid e tal, não sei o que, voltamos quase que ao normal aqui em South Australia, tava tudo indo bem. Quando abriu a lista, chefe saiu da lista. Naquele momento, o agente de imigração falou assim, vocês têm algumas opções, se a gente quisesse aplicar naquele momento e não quisesse esperar. Né? Até porque a gente não poderia, porque eles mudaram a regra também de 12 meses para 18 meses, enfim. Ele falou assim, mudaram a regra de 12 meses vivendo em South Australia para aplicar para 18. Então eu teria que esperar até julho, que aconteceu agora, para poder aplicar. Além disso, o chefe saiu da lista. E aí a gente falou, vai voltar? Ele falou assim, olha, acho que vai. Muito provável que vá. Né? Foi só uma medida de muita gente aplicando, saiu, daqui a pouco eles se organizam e voltam. Mas, nada é certo, porque eles não divulgam isso. Eles tomam as decisões deles lá e não falam com ninguém, né? E só divulgam depois oficialmente o que eles decidiram. Aí o agente de imigração falou assim, se você quer resolver isso agora e não quer ficar esperando para ver o que acontece, você tem 2 opções. Ou você vai para Tasmânia, mora lá 3 meses e aplica, ou você vai para Canberra, que é a capital da Austrália, mora lá por 6 meses e aplica. Na Tasmânia em junho. Não, na época, isso foi em abril. Abril, mais junho. Você ia pegar tipo -1 lá na Tasmânia, super inverno, né? O auge do inverno. Mas quando ele deu essas opções, a gente falou assim,
Cara, eu não quero. Porque a gente gosta de Adelaide, a gente já tava bem, a gente fez um grupo de amizade aqui sensacional e a gente falou, eu não quero. Porque a gente mudou pra Adelaide porque a gente quis. E aí, ali, a gente teria que mudar sem querer mudar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se você não fosse, chefe não voltasse pra lista e você, ao invés de ir pra Tasmânia, você tivesse que voltar pro Brasil? Não, mas aí eu não ia voltar pro Brasil porque ele eu tem a tenho cidadania Europeia. Sim, então, eu já tinha, mas Ok, assim... Mas você iria pra... Se você fosse pra Europa, por exemplo, você não teria que recomeçar da mesma forma? Já que Mas você de forma diferente. Porque quem me garante... Não ia ter que estudar mas só, o no caso. lance é, quem me garante que eu fosse pra Tasmânia, ficasse 3 meses lá e em 3 meses saísse da lista lá. Não garante. Não tem garantia. Não. Então a gente teve esse medo, a gente falou, Sim. vai que a gente... Porque passava, na minha cabeça passava assim, vou pra Tasmânia, fico 3 meses lá. Perto de eu completar 3 meses, saio da lista e volto em South Australia e eu perdi de aplicar em E South pode Australia. muito acontecer. Pode. A gente vê isso Eu falei, acontecer tanto. Eu não quero. Pode, mas nesse caso, é óbvio que a situação é diferente, porque a sua esposa estava grávida, mas no meu caso, se existe essa possibilidade, se existisse essa possibilidade, como vocês falaram, vai morar lá em Western Australia, etc., nós já conversamos isso também, e eu iria. No caso, sozinho. Se fosse, por exemplo, 3 meses, eu iria sozinho, esses 3 meses, ela continuaria com a vida dela aqui, eu voltaria, de repente, uma vez, sei lá, a cada 15 dias, no final de semana, sei lá, e aí depois, se não desse certo, Mas eu isso pra voltaria. qualquer lugar. Mas então, Austrália, independente tem do lugares lugar... muito ruins. Mas que ruim! Mas o que é Não, ruim? mas peraí, No deserto independente é do ruim. lugar, Mas Lucas... ruim depende do lugar. Porque Escuta o que ele tá falando. Então, Eles estão dispostos a morar separados. Morar né? cada um em um estado. Sim. Isso é uma coisa inimaginável pra gente. A gente nunca nem conversou disso, mas, tipo, fora de cogitação. Então isso pra mim vai muito além de estar disposto a mudar várias vezes ou ir pra uma cidade X. O que é engraçado é que a gente nunca conversou, mas eu acho que se fosse por algum objetivo diferente, sei lá, tipo, você tem um curso que vai durar 3 meses, mas a gente mora em Adelaide, tipo, não faz sentido a gente mudar e tal. Pô, e eu não posso ir por conta de trabalho, sei lá. Sim. Não teria problema nenhum. Beleza. Você Mas um curso iria e que eu quero fazer. Exato. Agora, é diferente. Mudar dessa forma, tipo, por uma incerteza, em busca de uma... Não, a gente tem certeza que a gente não Mas faria. eu conheço gente, quando a gente pensa que a nossa situação tá difícil, certamente tem outra pessoa que tá com uma situação muito pior do que a gente. Sempre tem. Sempre tem. Então, na minha sala tem um rapaz, um brasileiro, que ele tá aqui eu não sei quanto tempo, pelo menos mais de 1 ano, com certeza, porque ele estudou inglês e agora ele já tá há 6 meses estudando carpintaria, que ele tá aqui em Adelaide e a esposa dele com os filhos estão no Brasil. E ela nunca veio pra cá pra Adelaide. Não, pra Austrália. eu conheço gente assim Conheci também. gente assim também. Ele está tentando visto por ele, com a esposa e os filhos no Brasil, para depois trazer, quando ele tiver o visto, trazer o filho e a esposa para cá. Pra Mas gente aí ver a diferença de limite de cada um, Exatamente. né? Aí entra no lance de desespero daí, né, eu acho. Então, mas aí entra de novo naquela questão do background, da experiência que a pessoa viveu antes. Falando nesse ponto, tipo, a galera que acompanha o podcast já sabe o nosso background do Brasil. Exato. Qual que era a nossa realidade, qual que era a realidade do Lucas. Resume do que você puder, do que você quiser falar da sua realidade do Brasil. Um pouquinho a mais dali no fato de você vir de Janeiro e não do Rio. Então, na verdade, rapidamente, eu nunca fui uma pessoa no Brasil pobre. Eu nunca fui pobre, meus pais, nem eu nem minha esposa, nós nunca fomos pobres. Sim. Mas nós éramos de classe média, morávamos na Zona Norte, nunca tivemos... Eu estudei em escolas boas, meu pai se esforçou muito para pagar, aquela coisa toda. E quando nós resolvemos casar, a minha esposa morava numa outra cidade próxima, na Baixada Fluminense. Quando nós resolvemos casar, nós compramos um apartamento. Até queria agradecer o Lula e a Dilma. Mentira. Nós compramos. Corta. Mentira. Não, porque nós compramos no Minha Casa Minha Vida. Eu tô zoando com isso. Mas é porque as pessoas pensam,
é rico, comprou um apartamento, tá vendo? Por isso que tá na Austrália. Não, gente. Minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida, compramos daquele jeito e tal. Só que nós... Agradece a MRV, pô. Então, só que acabou que nesse período que nós compramos, o nosso apartamento teve uma valorização, porque nós compramos na planta, etc e tal. E quando nós decidimos nos mudar, nós vendemos o apartamento e com isso nós conseguimos vir para a Austrália, porque linkando com o podcast anterior, se vocês não ouviram, ouçam, nós não tínhamos planejamento. Zero planejamento financeiro, eu gastava o meu salário inteiro. A Cristiane era um pouquinho mais controlada do que eu, mas eu gastava tudo. Tipo, gastava quando e gastava mais, porque a gente gostava de viajar com vocês, então tipo, a gente ia fazer a parcela para poder viajar até o final do ano. A gente era assim também. Exato. Só que tinha algumas coisas no Rio de Janeiro que me incomodavam muito. Como, por exemplo, eu trabalhava em Nova Iguaçu. Rio de Janeiro / Brasil, né? Brasil, mas não, mas a dele é diferente. Porque nós tínhamos uma clínica pequena na Zona Norte e aconteceu, por exemplo, de a namorada do meu sócio ser assassinada dentro de casa, porque ela morava na favela. Eu morava, meus pais, eles moram até hoje num lugar que é tipo na boca de uma favela, então eu via muitas coisas. Eu pegava trem, 1h30 de trem para poder chegar no meu trabalho. Então, essas coisas não são iguais ao que a gente vê na novela lá, que todo mundo vai pra praia e tá sempre indo nos shoppings e comprando, e aquela vista maravilhosa do Morro dos Irmãos, não sei o que. Não é assim. A vida, inclusive aqui na Austrália, a vida não é essa vida de ir pra praia todo dia. A vida é de trabalho, de normal, uma rotina normal. Sim. Às vezes as pessoas... Sem violência. Sem violência, exato. E aí, tem uma coisa que é a principal coisa que nos fez sair do Brasil, que é a questão da violência. Aqui na Austrália tem um tipinho de violência? Tem, sempre vai ter. Todo lugar do mundo tem. Todo lugar do mundo. Todo lugar mas do é mundo diferente. É diferente, mas eu tatuei na minha pele a primeira forma de escrita da palavra liberdade. Eu tenho uma águia que simboliza a liberdade. Então eu prezo demais pela liberdade. Então, se tem uma coisa que fez a gente sair do Brasil e que faz a gente não querer voltar para o Brasil, mesmo sabendo... Quando nós fizemos um mochilão pelo Sul, que é completamente diferente daquela vida que nós vivíamos no Rio de Janeiro... Pelo sul do Brasil. Sul do Brasil. Quando você vai para Gramado, parece um outro país. Tipo, você chega em Gramado e fala, não é possível. As pessoas param na faixa para você atravessar a rua. Não é possível isso. Mas próprio no Rio de Janeiro, em Petrópolis, as pessoas já são um pouco mais educadas e tal. Claro, gente, não é a maioria não é 100% das pessoas. A gente está falando aqui de uma forma generalizada. Está generalizando. A gente está falando de uma experiência que nós tivemos, eu e minha esposa, mas eu já tive, antes de vir para cá, eu já tive celular roubado, com arma na minha cabeça. Eu não gosto nem de ficar falando que parece vitimismo, coitadismo, mas... É a realidade. Não, eu acho importante falar. Porque e quando eu cheguei aqui, sinceramente, eu não aceitava quando alguém falava pra mim, não, mas o Brasil, eu tenho saudade, eu quero voltar pro Brasil. Eu não aceitava, eu falava, gente, não é possível, essa pessoa é louca. Então, e é aí que eu queria chegar, porque que foi lá no começo que eu falei, voltar pro Brasil é um problema. Eu acho, gente, que o Brasil não, eu tenho absoluta certeza. O Brasil, ele não se resume a Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Então, quem é de São Paulo e vive o caos do trânsito, aquele trabalho muito intenso e tal, e odeia aquilo e fala, não quero voltar pro Brasil, porque pensa nisso. Isso era a realidade que a gente tinha em São Paulo. Porque tem gente em São Paulo que tem uma realidade diferente, parecida com que o Dalmo tinha no Rio. Tem. Sim, tem outras e tem gente que mora em Alphaville, trabalha em Alphaville, uma outra bolha. Eu vou falar, eu quero comparar a nossa realidade com a realidade do Dalmo, porque eu lembro que a primeira vez que a gente teve essa conversa no camping, eu fiquei muito impressionada com o que você me contou, porque a nossa realidade era muito diferente. Mas enfim... não é todo mundo que... Porque vocês vieram do Rio, por exemplo. Todo mundo que veio do Rio tem essa visão. Não. O Brasil é muito violento. É muito violento, realmente. Mas não é todo mundo que já teve uma arma na cabeça. Não. Então, por exemplo, por que eu fiquei impressionada? Eu cresci numa cidade de interior. Óbvio que tem crime, óbvio que tem violência. Percebeu pelo sotaque, né? Interior. Eu ia falar, mas não falar que é preconceito, tá? Mas não é qualquer interior. Não é qualquer interior, gente. Respeita isso. É um interior Taubaté. que exporta talento. Exporta talento, exatamente. Podemos nomear aqui, vai, pra dar uma aliviada na tensão desse grávida episódio. De Taubaté.
Grávida de Ah, Taubaté. super legal, grávida de Taubaté. O parkour. O parkour de Taubaté, procura aí no YouTube. Se você não viu ainda, procura Taubaté aí. é sucesso, gente. Transformar em esporte olímpico. O Pete Bitoca de Pete Taubaté. Bitoca, Quem Hebe é? Camargo. Hebe Camargo, Olha. Clodovil. Tá vendo? Cara, Tá vendo? exporta talentos. Não, gente, mas brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que, assim, existem cidades de interior, ou até mesmo cidades menores, que sejam em outros estados, por exemplo, que não são tão violentas nesse nível. E existem pessoas que nunca tiveram esse tipo de experiência no Brasil. Eu não tô defendendo o Brasil, mas o que eu quero dizer é que eu nunca... Bolsominion. Você é louco? Deus que me livre! Você, pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas. Eu até perdi o fio da meada, tá vendo? Me desconcentrei. Você tava falando de defender o Brasil. Não, eu ia falar que eu nunca fui assaltada, graças a Deus. Eu nunca vi assalto à mão armada próximo de mim, sabe? Então, não tô dizendo que não acontece, gente, de novo, claro que acontece, mas eu não saí do Brasil por isso. Sim, eu sei que a violência é uma realidade, eu saí porque isso realmente me incomodava, mas eu nunca vivi algo que eu falei, me traumatizou como você tá contando. Não quero mais isso pra minha vida. A nossa realidade foi diferente. E quando a gente fala, o Ulisses falou antes, que voltar pro Brasil talvez ainda seja uma opção, não quer dizer que é a nossa primeira opção, caso a Austrália não dê certo, mas é uma das opções, não é voltar para a realidade que a gente tinha, não é voltar para São Paulo, não é de jeito nenhum voltar para o mercado de trabalho, é para ter uma vida diferente, é para buscar algo um pouquinho mais próximo do que a gente tem aqui, tipo morar numa cidade de praia. Não é voltar para o mercado de trabalho, não quer dizer que a gente vai ser vagabundo. Ou seja, ela quer ir pra Bahia, vender missão Ia da ser Bahia. ruim, viu? Não, mas eu não quero voltar pra trabalhar na Faria Lima, entendeu? Eu não quero voltar pro mercado corporativo, por exemplo. Eu hoje trabalho como freelancer, continuaria feliz da vida morando numa praia na Bahia. Tá tudo bem pra mim, diferente, sabe? Eu converso muito com a Dani sobre isso e a gente fala exatamente isso, que se a gente voltasse pro Brasil, primeiro a gente não voltaria pro estado de São Paulo, muito provavelmente a gente ia pro sul do Brasil, Exato, também. pra ter uma vida completamente diferente também. Exato. A gente também não viveria de volta na roda do rato que o brasileiro vive. Sim. A gente viveria de uma forma completamente diferente. Sim. Né? Mas, mesmo assim, a gente não quer voltar. Mas não é uma opção, né? Não é uma opção pra vocês. Não é uma opção porque quando a gente voltou pro Brasil, a gente voltou depois de um ano de Austrália. A gente se sentiu um peixe fora d'água. A gente se sentiu, tipo, não pertencendo àquilo lá. Aquilo lá ficou muito pejorativo. Não pertencendo mais ao Brasil. Não estou julgando ninguém que sinta falta ou que goste de morar lá. Não, eu tô falando de mim. Eu não senti. Isso é uma coisa minha, que pode variar de pessoa para pessoa. E eu respeito isso. Tem gente que não quer sair. Mãe, tudo bem? A minha mãe, ela ama, tipo, apesar de todos os problemas do Brasil, ela fala, eu amo meu país. Sim. E eu não quero morar fora. E tem muita gente que é assim. E tudo bem. E tem muita gente que mora fora e continua falando, eu amo meu país, quero voltar. Sim, e tudo bem cara, também. Eu não consigo nem, cara, desculpa brasileiro que tem orgulho, eu não consigo sentir orgulho do Brasil. Quando a galera, tipo, eu vi um monte de gente repostando a ponte aqui de Brisbane que fez homenagem ao 7 de setembro, enquanto no Brasil tava rolando maior guerra. Maior guerra, pior. Maior guerra. E gente postando assim, repostando de tipo, olha que linda essa homenagem. Cara, que lindo, que orgulho é esse? Eu não consigo sentir. Tudo principalmente bem ligado às coisas que estavam acontecendo. Sabe de quem eu sinto orgulho? Eu sinto orgulho do cidadão brasileiro que é trabalhador, que só se fode e ri da própria desgraça e continua lá batalhando. Desse cara, dessas pessoas eu tenho orgulho. Agora, da federação, da República Federativa Brasileira, eu não tenho orgulho de nada. O que ela fez por mim? O que ela entrega? O que ela me devolve? Nada. Como é que eu vou ter um orgulho de uma bandeira que amassaram e jogaram no lixo, que fazem o que estão fazendo, que geraram essa guerra que tá no Brasil entre, tipo, virou torcida de futebol, a política, tipo, sempre foi uma piada, mas agora tá pior. Então, mas Lucas, eu acho que muita gente criticaria, eu falo isso direto, que muita gente te criticaria e me criticaria, porque eu penso igual a você, mas você entende que tem gente que nasceu em outro país e que ama o Brasil também? Sim. Sim, eu entendo. Não, eu tô falando não, mas assim, justamente pra ser isso aí entender. Mas isso aí é do povo, da cultura. Tudo isso. É diferente. Não, tudo bem, mas eu tô falando assim, pra pessoa entender que não é porque nós nascemos no Brasil que nós temos
que amar incondicionalmente o Brasil. Eu posso ter nascido no Brasil e me descobrir em outro país. Pode ser, aconteceu na Austrália, poderia ser no México, poderia ser no Angola, sim. poderia ser... Eu acho que isso não precisa ser um absurdo, porque às vezes eu falo, por exemplo, eu não ligo muito pra carnaval. Tem gente que é doida pro carnaval, é maluco pro carnaval. Eu sou. Amo. Então, Sinto muita falta. E tudo bem. Exato, Sim. é isso que eu quero dizer. Só que quando eu falo pra uma pessoa, tipo, eu não ligo parece que eu tô cometendo um pecado. É só você pensar assim, várias vezes eu já vi pessoas postando coxinha, que comeu coxinha, e eu nunca fui nem no Brasil de comer coxinha. E Como eu assim? falo, eu não sinto falta de comer coxinha. Eu não sinto falta de comer pão de queijo. Eu conheço gente que vai todo dia lá na loja do pão de queijo e compra pão de queijo. E eu, Dalmo, não sinto. Outras pessoas podem sentir, e eu respeito isso, mas se nós formos pensar assim, da mesma forma que nós gostamos da Austrália e de repente temos um sentimento ruim por qualquer que seja o motivo pelo Brasil, existem pessoas, como por exemplo, sei lá, aquela chefe lá do Masterchef, que ela é argentina e ela ama o Brasil e resolveu viver no Brasil. Assim como existem australianos que exato. põem muito defeito na Austrália, Exato. que criticam, tem páginas na internet que a gente Exato. segue até uma no Instagram, que critica doidado o governo. E a gente olha e fala, poxa, mas olha esse governo comparado ao governo do Brasil. Mas os caras não gostam, eles criticam e eles gostam deixa eu do só fazer Brasil. um disclaimer aqui que eu falei tudo isso do orgulho, mas quem sente esse orgulho não se sinta ofendido. Com certeza. Não Porque tem que sentir, isso sou eu. Tá? Não, mas eu tá não claro, consigo. acho que tá claro. claro. Eu sinto uma mágoa muito Exato, grande pode ser, do meu país por causa disso. Porque, pra você ter uma ideia, até pra tirar o passaporte da minha filha tá sendo difícil. Né? Quem acompanha a gente no Instagram lá sabe o perrengue que a gente tá passando por causa de Covid e tal, de conseguir tirar um passaporte pra gente poder aplicar o nosso visto australiano. Então nem isso a gente tá conseguindo uma facilidade. Então isso aí só vai agregando pra eu sentir mais, tipo, repúdio à República. Entenda como a República Brasileira, não Sim, ao não as povo, pessoas. não Mas a eu acho que cultura. eu acho que é esse o ponto. Tipo, você tem essa aversão, esse ódio, sei lá, a melhor palavra pra descrever isso. Eu acho que não fica ser ódio, né? A República. Isso. Mas... E aí você tende a, quando você vê alguém falando alguma coisa igual a homenagem lá em Brisbane, tipo, não entender o cara achar legal a homenagem. Não quer necessariamente uma homenagem à República, mas sim ao povo brasileiro, ou à cultura brasileira, ou aos brasileiros que estão aqui na Austrália, que estão lá em Brisbane. Não, mas e a questão representam o povo, entendeu? da minha versão a isso é que, tipo assim, pô, você tá achando legal, enquanto isso o nego tá se matando lá, porque tem gente que tava comemorando, Tudo tem gente bem, que mas tava... nada disso Mas o cara- exclui o lance da cultura ser rica, do povo ser batalhador, como você falou. Não, É o brasileiro que tá aqui representar e de ser bem visto pelo australiano, Sim, entendeu? isso Nesse de fato é sentido. verdade. Se tem uma coisa que nós temos que agradecer, de verdade, é o fato de nós termos passado por tudo que nós passamos no Brasil. Sim, Sim. concordo. Sim. Essa questão de se tem limite ou se não tem, inclusive isso, do limite, tem aquela frase que é sou brasileiro, não desisto nunca. Tá vendo como tem também o lance do ela brasileiro? existe por causa disso, porque você acaba... Quando todo mundo pensa que o brasileiro vai desistir, seja no esporte, seja aqui na Austrália, nos empregos, o brasileiro ele se destaca demais. E com Justamente... pouco apoio. E com pouco apoio. E é isso que me deixa puto. É, aquela menina O Lucas tá muito revoltado, gente do céu. Eu Que isso, dá um vinhozinho aí pra dar uma calma. Não, eu fico porque, cara, é um absurdo. Porque aquela menina do skate, como é que é o nome Raíssa. dela? A Raíssa. A Raíssa tem 13 anos de idade. Qual o apoio que ela teve? Entendeu? E tipo, sabe por que eu fico puto? Porque tem orçamento pra isso. Sim, só que tá no bolso dos políticos. É né? isso, cara. Sim. É isso que eu fico muito puto. mas- Aí a menina veio, atravessou o oceano pra chegar no primeiro ano do esporte na Olimpíada e leva uma medalha pro Brasil. Sim. Sem apoio, sem ajuda. Aí ela chega lá no Brasil, todos os políticos ficam alvoroçados querendo se promover através dela. Mas eu concordo 100% com isso que você tá falando, mas eu vi muita campanha no Jornal da Austrália pra patrocinar e pra ajudar atletas australianos que não recebiam. Teve até uma corredora que eu lembro que no final ela ganhou. Ela não ganhou, mas ela foi super bem na prova. Ela tinha 19 anos. Ela tinha 19 anos, não era
não era esperado que ela fosse tão bem. E no final ela falou, a única coisa que eu sinto é que tudo que eu treinei até agora, tudo que eu faço, eu não tenho patrocinador, eu faço do meu próprio bolso, eu trabalho como caixa de supermercado no Woolies pra me sustentar, porque o governo não me dá auxílio. E a menina foi lá e se destacou pra caramba, então o jornal caiu matando. E aí, então, é uma questão que nem o governo, nem a iniciativa privada incentiva. Então, teve não a questão é do Paralímpicos, só Brasil. uma questão não é dos só Paralímpicos e também, dos que não atletas ganhava. olímpicos, os atletas olímpicos que conseguiram as medalhas de ouro, prata e bronze, eles ganhavam um valor e os atletas paralímpicos não ganhavam o mesmo valor. E aí todo mundo ganhavam zero, né? Criticar por que os atletas olímpicos ganham e os atletas Paralímpico deveria ganhar mais, né? Exato, tá. Eu só acho que tudo que a gente falou aqui, para resumir, em alguns momentos a gente vai pensar em relação à liberdade, em relação à violência, em relação aos problemas que nós passamos. Só que tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que é, por exemplo, a economia. Então, hoje, aqui na Austrália, a Austrália ela tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Sim. Ou seja, ninguém na Austrália ganha menos do que $20 a hora. No Brasil, um salário mínimo do Brasil dá R$6 a hora. Ou seja, são 3 vezes menos, levando em consideração que o valor das coisas são maiores. O custo de vida acaba Não, sendo o mais custo alto. de vida é maior e o esquema de imposto é Exato. ridículo. Também. Mas apesar de que aqui também, mas apesar de que também aqui o imposto é pesado. Mas é diferente, porque aqui quanto mais você ganha, mais você paga. Ah, sim. No Brasil não. Sim. No Brasil, praticamente do jeito que é feito, o pobre vai ser cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Por isso que a desigualdade social é tão exato. grande aqui, não é tanto assim. Discordo, não acho que o problema é por aí nas faixas de imposto. Acho que o problema para mim é que aqui o imposto ele é sobre a renda e o imposto sobre o produto aqui é muito baixo. Sim. No Brasil, você tem imposto de renda e você tem um imposto sobre produto, uma taxação em cima do produto absurdo. Você paga duas vezes, né? Você paga duas vezes. Imposto sobre imposto. Então, só pra você ter Sem uma noção. perceber. Só pra você ter uma noção. Mas o imposto de renda no Brasil é diferente. Porque ele não é que nem a Austrália, ele não é gradativo. Aqui na Austrália é assim. Se você. Tô dando um exemplo que eu não sei exatamente as porcentagens, mas, por exemplo, se você ganha o mínimo, você não paga imposto, por exemplo. Aí se você ganha um pouco mais que o mínimo, você vai pagar uma pequena porcentagem. E se você ganha muito dinheiro, você vai pagar quase 50% de imposto. Então, mas No Brasil não é assim, no Brasil é a mesma faixa. Eu particularmente não concordo com esse seu argumento. Discordo. Eu não acho que Discordo. eu não acho que o problema seja por aí. Eu não acho certo cobrar mais imposto de quem ganha mais. Eu acho que tem que ser proporcional ao quanto você ganha. Não, tudo bem, mas isso Porque é uma... se o cara tá ganhando mais, é mérito dele. E ele tá gerando emprego. Ele pode gerar emprego. Ele pode gerar emprego, ele pode... Não, tudo bem, mas isso é uma opinião. É outra história. Mas entendeu? isso faz com que a desigualdade social seja menor. Não necessariamente. Porque se o cara tá ganhando mais e ele tá pagando mais imposto, além da proporção, tipo, quanto mais ele ganha, mais é o percentual de imposto que ele tem que pagar, aí ele tá diminuindo a renda dele, tudo bem, você tá aumentando a igualdade, só que se ele tá ganhando mais é porque ele fez por merecer aquilo. A questão é que... Aí às vezes é melhor ganhar menos pro que é o que acontece aqui na menos. Exato. E o lance do imposto pra mim, o que mais vale é que aqui na Austrália você vê o retorno do imposto que você paga. No Brasil não. Então, isso Aí eu ia falar. Aí eu concordo. Exato, isso que eu ia falar em relação à economia. A gente tem que levar em consideração que se eu morar em Gramado, em Canela, sei lá, no sul do Brasil, em alguma cidade de São Joaquim, sei lá, não sei o nome da cidade, de todas as cidades lá, mas eu moro em Floripa, com praia, etc., eu vou pagar os mesmos R$7 de combustível por litro do que se eu morar no Rio de Janeiro, entendeu? Teresina, eu li que estava sendo hoje, 2021, hoje o que é? Setembro de 2021, estava sendo a cidade que tinha a gasolina mais cara do Brasil. Caramba. Ou seja, o que nós temos que entender é que esse limite que nós temos para, no nosso caso, tanto eu e minha esposa, quanto vamos fugir que não tem uma outra cidadania, não é só a questão da liberdade, porque liberdade por liberdade, realmente, se nós formos morar
numa cidade interior, uma cidade do sul, uma cidade que tem... Nós podemos ver no mapa lá qual é a cidade com o menor índice de violência do Brasil. Sim. E formos morar nessa cidade, tem a questão, quanto que você vai ganhar fazendo o que você... Sim. ganha, sei lá, como cleaner aqui. Sim. Você vai ser faxineiro no Brasil e vai ganhar a mesma coisa que ganha aqui? Não. Você vai pagar R$1,39, R$1,35 por litro de combustível? Não vai. Você vai pagar $14 por uma picanha? Por um quilo de picanha? Não vai. Isso também faz a vida do brasileiro ser muito difícil. Exato. O custo é muito alto, cara. O custo é muito alto. Então, quando eu boto isso numa visão mais macro, eu penso... Gente, mesmo que a minha família esteja lá, mesmo que meus amigos estejam lá, não faz sentido hoje eu largar o que eu estou vivendo aqui, que inclusive pode ser uma opção para os meus sobrinhos, pode ser uma opção para minha própria mãe, para o meu próprio pai, para os meus sogros virem para cá. E, sei lá, aí é questão, né, deles, se eles vão querer ou não. Aí é outra história, mas... Porque a gente não pode, obrigar e nem parir quem não tá grávido, né? Se eles não estão grávidos da ideia, não adianta. Eu já falei com minha mãe... Porque a Cris tá grávida? Não! Opa, breaking news! Ainda não. Mas a questão... E aí entra naquilo que a gente tinha falado sobre voltar a sonhar. No Brasil, eu já tinha decidido que nós tínhamos decidido, a princípio, que nós não teríamos filho. Quando nós chegamos aqui na Austrália, que nós vimos como é que é criar, as criancinhas falando, mom, dad, não sei o quê. Muito bonitinho. Pai, eu quero ter filho agora. Eu quero ter 2 filhas agora. 2 filhas... 2 filhas. 2 filhas. É ele que vai escolher, né? Militantes, feministas, eu vou conversar depois com o Lucas. Lucas, depois tu me dá uma dica de como fazer filha. De como fazer filha. Você tem que tapar o pequeno. Vai cortar, não. Não tem corte aqui no podcast. Pô, podia ter falado que tinha pau, que grande. Então, o que acontece? Acaba que, olhando mais macro, você percebe que não é só a questão de família, questão de violência. Tem todo um conjunto de coisas que levam a gente a pensar, cara, será que vale a pena, depois da experiência que nós passamos aqui na Austrália, que seja qualquer uma das nossas 3 experiências de casal, será que vale a pena nós largarmos isso tudo e voltar para o Brasil? E mesmo que nós tenhamos dinheiro guardado em dólar, que vale 4 vezes mais, será que se você consegue juntar $40 mil aqui e você torna R$160 mil no Brasil, será que isso vai ser suficiente para que você tenha uma vida confortável no Brasil, em qualquer lugar que seja do Brasil? Eu acho que tem certas coisas que o dinheiro compra, mas tem outras que não. Sim. Então, por exemplo, você consegue sim ter uma vida confortável, tipo, morar num lugar legal, numa casa bacana, ter um carro. A gente não liga pra carro bom nem nada, mas tem um carro que te leve pros lugares. Agora, você não consegue, pode ser num condomínio, mas isso não garante que a segurança lá fora vai fazer diferença. Você não compra falta de violência, por exemplo. Você compra uma segurança local ali, mas você não compra a sua liberdade. Você não compra a sua liberdade. Exatamente. É isso. Você pode morar num condomínio fechado. Só que, a partir do momento que você sai desse condomínio pra ir na casa dos teus pais, você está sujeito a qualquer coisa. Agora, vocês acreditam, agora uma pergunta para vocês. Vocês falaram que se vocês voltassem para o Brasil, você inclusive, que vocês de repente morariam numa outra cidade, não fazendo o que vocês fariam que a gente fazia no passado, o que vocês faziam, né? Vocês acreditam que vocês veriam a família de vocês mais de acordo com a rotina do que vocês veem aqui na Austrália? É óbvio que vocês vão ver um pouco mais, né? Porque é só pegar um avião rapidinho, tá no mesmo país. Às vezes até de carro, né? Exato, até de carro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a minha sogra, ela é do Nordeste, meus sogros são do Nordeste, e eles moram no Rio mais ou menos uns 30 anos, vamos colocar 30 anos. E nesse período todo de 30 anos, por causa da rotina que eles tiveram, 3 filhas, teve que fazer de tudo para poder sustentar, trabalhando, etc. Eles voltaram lá, digamos, 7 vezes em 30 anos. Se a gente colocar isso numa linha do tempo, daria basicamente de 5 em 5 anos eles voltarem lá. É menos do que a gente aqui já voltou.
Vocês. A gente. Mas no nosso caso não, e no caso do Lucas não. Porque o caso do Lucas, ele tava aqui e ele voltou com 1 ano. Sim. Entendeu? Então, de repente, morando no mesmo país, você não consegue... Isso eu tô falando voltado para uma pessoa que fala, mas eu vou ver mais minha família, etc. De acordo com a rotina que você tem, de acordo com vocês gostam de viajar, vocês imaginam, no período, nos 30 dias que vocês têm de férias, vocês tiram férias juntos, vocês têm opção. Ou nós vamos para a Europa, que, nossa, vai ter uma Olimpíada lá, etc. Ou nós vamos, sei lá, visitar os parentes. E aí você fala, pô, mano, será que não dá pra gente ir junto? Tipo, sei lá, os parentes... Você seria uma opção. Respondendo a sua pergunta, eu acho que se a gente morasse, tipo, muito longe a ponto de ter que pegar avião pra ir, provavelmente a gente ia se organizar pra tentar ir em feriados, 1 ou 2 feriados durante o ano, e a gente ia ver uma vez por semestre. Sim. Provavelmente. Okay. Se a gente morasse... Isso quando eles não fossem, Isso né? quando eles não fossem. É uma realidade É uma maior realidade. estando no Brasil mas olha do que só, aqui. Olha só isso rapidinho, Ulisses. Olha só o que você falou. Isso se eles não fossem. Porém, a gente sabe que tem pessoas que não têm essa condição. Sim, tô considerando a minha família. exato, Falando na minha realidade. Sim. Agora, se a gente morasse mais próximo, sei lá, horas de distância, provavelmente a gente veria uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, pelo menos. Sim. Só que numas férias de 30 dias, com certeza eu ia viajar. Não vou ficar 30 dias na casa dos meus pais, na casa do meu sogro e da minha sogra. Meu sogro vai querer chutar minha bunda. Não, brincadeira, meu sogro gosta de mim, ele gostar que eu ficasse lá. Mas eu acho que com certeza, até pela cabeça que a gente tem hoje, por já ter ficado bastante tempo fora, eu acho que a gente ia se organizar pra fazer com que isso fosse possível. Então, exatamente isso. A gente iria em datas comemorativas, a gente passaria o Natal, a gente passaria aniversário junto. E em algumas outras datas eles poderiam ir visitar a gente. Coisa que aqui na Austrália, é uma vez por ano e olhe lá. E eu acho o que máximo. mais do que isso, tipo, vamos supor que a gente morasse no Acre e eles no Rio Grande do Sul. Mas tem gente que mora no Acre? Mentira. O Acre nem existe, polêmica. Quero saber se tem algum ouvinte do Acre. Se tiver, comenta aí que eu vou ficar feliz de saber, Boa. cara. Que a gente vai mandar pro Down. Mas, enfim, vamos supor que fosse essa distância, então, tipo, só de avião. Talvez não, provavelmente a gente veria muito pouco. É uma distância que não dá pra ficar indo toda hora. Mesmo em um feriado, não é tão simples. Sim. Agora, só de estar ali dentro do mesmo país, o fato de, tipo, se precisar, eu tô a um avião, tipo, algumas horas, 6, 7 horas, sei lá quantas horas ali. Alguém passou mal, teve um problema, você Entendeu? consegue. Tipo, preciso dar um suporte e tal. Entendeu? Hoje eu demoro 2 dias. Pode dar um dias. exemplo. Pô, a Sofia nasceu. Ela tá agora vai fazer 2 meses agora. A gente não sabe quando que as avós vão poder conhecê-la. Assim, pessoalmente, né? Óbvio que a gente faz FaceTime e tal. Pode ser, cara, que elas percam toda esse começo dela até 1 ano, 2 anos de idade dela. Sim, mas nós estamos passando nesse momento específico, nós estamos passando por uma questão de Covid. Não, então, sim, tipo, a gente mas não no pode momento, viajar. se eu estivesse no Brasil, elas já teriam conhecido. Sim, Independente de onde eu morasse. Ok. Ou mesmo Porque- que não fosse o Covid. Não, porque o brasileiro não respeita isso. Lá vem, Porque o Brasil não fechou as fronteiras entre os estados. Mas tem gente aqui... Não, vocês falam, pô, vocês estão de sacanagem. Vocês falam assim, porra, lá vem ele. Mas, pô, vocês viram quanta gente tava na rua? Não, eu vi, não. Então, Eu não mas tô tem defendendo, gente, não. mas Não tem tô gente defendendo. aqui na Austrália que está em Sydney já há meses, que não pode, que está com a fronteira fechada com a South Australia, e a pessoa não pode. Se nasceu alguém lá... Não, então, mas isso é polêmico aqui. Exato, é É que polêmico. aqui mas também ele- teve passeata, Porque também teve protesto. tem passou um caso na TV hoje, ontem, que tem uma família, o menininho tem problema, o filhinho, e a mãe tá querendo voltar com o pai de New South Wales para Queensland, ou vice-versa, não lembro agora. E o que eles estão obrigando eles a fazer é o seguinte, a mãe vai ficar com o filho em quarentena no hospital e o pai vai ter que ficar em quarentena no hotel. É que eles são muito inflexíveis aqui, né? São, mas assim, ao ponto que eu concordo que é uma sacanagem, pelo outro lado eu penso, é por isso que funciona. Sim, Não, sim. mas aí, cara, se a gente for ficar entrando nisso aí, a gente vai ter pontos a favor e contra pra todo lado. Porque ao mesmo tempo que é por isso que funciona,
na hora de fazer um campeonato de surf, o Medina entrar com a Yasmin Brunet aqui, que não vai surfar, o cara pode. Eles deixam. O primeiro-ministro foi visitar o pai dele. O filho cruzar a fronteira de estado, ele não pode. Tipo, a gente tá falando aqui de um cara que quer cruzar Minas Gerais com São Paulo, não pode. Sim. Pra ver o filho de 3 anos, tá na casa dos avós, não pode voltar pra casa dos pais, porque ele foi passar o fim de semana e nesse fim de semana fechou a fronteira. E, tipo, e aí do nada rola um campeonato de tênis, que os tenistas vêm com toda a equipe e tal, tipo, e aí pode. É isso que... Outra manchete. O Ulis é contra o Federer jogar em São Paulo. Não, mas outra coisa que... Isso daí virou polêmica porque tem muito australiano que tá fora da Austrália que tá querendo voltar e não tá conseguindo. Exato. E tem muito australiano dentro que quer cruzar de estado e não pode, às vezes por causas muito importantes. O pega um avião, vai pra Perth visitar a família. Vai visitar o pai no dia dos pais e ninguém pode ver o pai. Ou seja, NED existe em todo lugar. Nós só estamos falando que... Só muda o tamanho da... Mas outra coisa, rapidinho, Dalma, antes de você falar isso, desculpa, mas a questão de filho, né? O Lucas teve filho, é muito difícil pros pais verem. Tudo bem, em época de pandemia é uma exceção, né? Mas em tempos normais, morando na Austrália, com certeza as mães de vocês viriam visitar a Sofia. Só que elas iam vir em um momento, iam ficar um tempo e iam embora. Ia ficar quanto tempo sem ver depois? Ia ficar depois, mas no mínimo um ano sem ver. Elas teriam que vir uma vez por ano, no máximo. Mas teria um ano inteiro de desenvolvimento da criança que elas não iam acompanhar. Que fossem 6 meses, fosse 6 meses. Mas no Brasil, mesmo que eles morassem em estados diferentes, a facilidade, entre aspas, de ir é um pouco maior. Eu acho que ia pelo menos uma vez a cada 3 meses teria a chance de ver, entendeu? Eu concordo com você, mas, mais uma vez, meus pais, por exemplo, agora eles se aposentaram, então eles têm essa possibilidade agora de, inclusive, sei lá, quando abrirem, virem pra cá, etc. Minha mãe ainda trabalha, meu pai acabou de se aposentar, mas a questão é, mais uma vez o exemplo da minha sogra e do meu sogro, é óbvio que eles queriam ir. É óbvio que eles queriam estarem sempre vendo os pais, no caso a mãe, a minha sogra, né, ver os pais dela lá. Mas por causa da vida, por causa da rotina da vida, acaba que fica muito parecido. Tem a facilidade, mas acaba que fica parecido. A ponto de ela ter tido uma irmã com câncer e a irmã dela falecer e ela não conseguiu ir. Porque naquele momento específico, ela não podia ir para lá, mesmo que fosse um avião, até porque aconteceu de repente, então ela não pôde estar lá no momento. É óbvio, né? Podia ir no enterro, etc e tal, mas eu acho que, pelo menos eu penso assim, até como forma de conforto. Eu penso, mas se eu estivesse morando em outro lugar, lá no Brasil, necessariamente eu ia de vez em quando. Eu já morava no Rio de Janeiro, eu já não ia, por exemplo, toda semana já. A gente no começo, né, casa, aí vai morar junto, aí tipo, vai todo final de semana, né? Depois passa por 15 dias, depois passa por 1 mês, aí depois passa pra 3 meses. Aí fica, tipo, quando tiver aniversário a gente vai. Porque a rotina começa, você começa a ter festa, começa a ter trabalho. Sua vida acontece, né? Acontece. Então eu meio que fico nesse conforto, pensando nisso pra me confortar, e aí eu fico... voltando ao tema do podcast, eu fico, cara, realmente, se existe um limite para eu sair da Austrália, o limite é a própria Austrália que vai me dar, ou a minha felicidade. Que é isso, ótimo ponto. Que é isso que eu acho, enquanto eu estiver feliz morando na Austrália, eu vou querer ficar na Austrália. Se algum dia, por algum motivo que seja uma decepção que eu tenho aqui na Austrália, seja, de repente, a minha cabeça que enlouqueceu, como a gente conhece pessoas que aconteceram isso. Combinar que a sua já não é das melhores. Já pode acontecer a qualquer momento. Eu posso sair daqui e começar a pensar eu acho que eu vou embora. Mas, levando em consideração isso, eu acho que enquanto eu estiver feliz, eu vou aproveitando a jornada. Mas, cara, eu nunca estive não feliz. Então, mas eu tava feliz e cansado. Tudo bem, mas eu conheço cansado gente... de tipo assim, de levar pancada, porque você traça um objetivo, aí você vai atrás, aí muda as regras, aí você... É difícil. É complicado, chega uma hora que cansa. Mas ninguém falou que seria fácil. A gente sabia. Porque vocês, mais uma vez, vocês já vieram... Eu tenho que agradecer que quando nós decidimos vir, vocês já existiam aqui.
vocês que eu digo os youtubers, etc. Porque se fosse há, sei lá, 11 anos atrás, eu não saberia o que eu ia encontrar. Quando a gente decidiu vir, a gente já decidiu. A gente vai migrar. Tanto que a gente veio para Adelaide. Estou 2 anos e meio em Adelaide. Vocês já tinham isso muito focado na cabeça, né? Focado. A gente ficou entre Brisbane e Adelaide, mas a gente falou, não vamos para Sydney, não vamos para Melbourne, não dá para emigrar, é muito mais difícil. Eu vim para cá com 39 anos, então eu já tenho 39, então vamos para um lugar onde seja mais fácil. Poderia ter sido a Tasmânia. Aí a gente decidiu vir para Adelaide por causa do clima. Exato, você vai falar. Exato, porque tinha praia, tinha questão de ser parecido com San Diego, tinha montanha, tinha vinícola. Então, nós resolvemos. Se você olhar, de fato, a Adelaide, ela é muito parecida com o Rio. Só que é ao contrário, né? O leste é o mar e o oeste é montanha. Aqui, o clima é o oposto. O clima é o oposto. Pra mim, Sydney é parecido com o Rio. Todo mundo fala isso. Sydney, Rio e Melbourne, São Paulo. Todo mundo fala isso. Mas, levando em consideração, você vai para Brisbane, que não tem praia, que é 1h30 são as melhores praias, mas é 1h30 de carro, ou Adelaide, ou Perth. Aí nós pensamos, Perth tem aquela questão de ser a cidade com 1 milhão de habitantes mais isolada do mundo. Ou seja, para eu vir para Adelaide, que é a cidade mais próxima, eu ia ter que dirigir dias para poder vir para cá. Então eu pensei, não, vamos para Adelaide, que Adelaide, se a gente quiser ir para Melbourne, mas você já veio com foco. Aí o nego te manda lá pro meio do deserto. Então, mas aí você fica isolado de qualquer tipo de civilização. Mas assim, e aí? Aí entra a questão de tempo. A única coisa, eu sei que o que nós temos de mais importante é o tempo, tá? Mas não vai durar para sempre. Eu sei que não é para sempre, mas cara, pensa assim, no meu caso aqui em Adelaide mudou de 12 meses para 18. Sim, 6 meses. É coisa pra cacete. Não, mas peraí. Mas 6 meses mas esse é mais. 6 meses você tá o quê? 2 anos e meio em Adelaide. Isso. Agora imagina se a única chance é você ficar 1 ano trabalhando, independente de curso e tal, trabalhando numa mina no meio do deserto. Sim. Vocês decidem ir. Você faria isso, ficar 1 ano trabalhando no deserto, sabendo que no meio do caminho pode mudar. Então, o que acontece? Quando nós saímos de lá do Brasil, no dia que nós saímos, que nós abraçamos todo mundo, choramos tipo um dia inteiro, né? Que todo mundo... não pense que você vai sair do Brasil, sou tranquilo, você vai chorar. Você vai chorar um dia inteiro pensando, eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eu posso nunca mais ver, porque a pessoa pode morrer. Sim, realmente. Ou eu posso morrer, sei lá, qualquer coisa. Mas quando nós saímos de lá, nós saímos assim, falando, nos próximos 5 anos, nós não vamos voltar no Brasil. A gente já saiu falando isso. Eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe e falei, eu não vou te ver nos próximos 5 anos. Cheguei pra minha sogra, meu sogro, eu não vou te ver nos 5 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. A avó da Cristiane, ela tem 90 anos, 90 e poucos anos. E a gente saiu de lá, tipo, praticamente dando o último abraço nela. Caramba. Porque a gente não sabe. Só que o que aconteceu? Nós já estamos há 2 anos e meio. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, quando você me pergunta, você ficaria 1 ano numa mina trabalhando para ter a possibilidade? 1 ano passa muito Então, mas rápido. esse é o ponto. Passa muito rápido, mas ao mesmo tempo, olha tudo que você já viveu nesses 2 anos e meio. Sim. Coisa pra caramba. Muita. E não foi numa mina. Não foi. Foi curtindo. Não foi. Você teve... Você curtiu, teve qualidade de vida. Passou rápido também, sim. Porque você teve uma qualidade de vida Total, animal, total. você tem amigos aqui, você tem Total. uma vida que você gosta, que você tá feliz. Isso. Talvez esse 1 ano lá seja um ano infeliz, Sim. em prol de um objetivo maior, Sim. mas que talvez ali no meio seja tão ruim que demore 5 anos. Eu concordo com você, eu entendo, inclusive, eu penso quando a gente está trabalhando em algum lugar que a gente não gosta, e a gente todo dia Você tem que levar. E tem que levantar e falar, nossa, tem que ir para esse lugar, tal, não sei o quê. Só que, prepara aí a quote. O Michael Jordan, que é um dos meus ídolos, ele falou uma coisa, que ele falou assim, quando eu tomo uma decisão, eu não penso mais nela. Então, na minha cabeça, a gente tomou a decisão de conseguir a cidadania. Esses cis, de verdade, eu tento pensar no momento que ele acontecer, se ele acontecer. Justo. Entendeu? Caso ele não aconteça, eu vou aproveitando
a jornada. Cara, isso é muito legal você tá falando. E eu tô desde o começo do podcast, por coisas que você falou, pensando em comentar sobre isso. Que eu vejo que vocês vocês estão curtindo a jornada. Não importa, como você falou, se não der certo aqui, a gente vai fazer intercâmbio. A ideia era fazer intercâmbios em outros lugares. E podia ser, provavelmente acontecer, que vocês nunca conseguiam a cidadania nesses outros lugares. Vocês vão ficar um ano em um lugar, um ano em outro lugar. Ou como você falou, a gente vai pra Nova Zelândia, a gente vai pro Canadá. E pode ser que vocês nem consigam lá também. Ninguém sabe. Sim. Mas o lance é que eu vejo que vocês curtem esse tempo que vocês estão. E vocês conseguem aproveitar aquilo. Que é relacionado à questão da felicidade que você falou. Exato. O seu limite é a Austrália não te querer ou você não tá feliz. Exato. O que eu vejo hoje, que a gente fala, que a gente tá que a gente passou do nosso limite, é que a gente é feliz na Austrália. Eu tô falando principalmente por mim. Tô falando a gente, mas eu gosto muito da Austrália. Eu sou muito feliz até hoje. Eu gosto muito de Adelaide. Mas eu fui plenamente feliz até 2019. E eu tava mais feliz ainda de saber que eu ia encerrar um ciclo na Austrália, que eu ia começar outro e eu ia viajar o mundo. Eu não pude ir, foi uma coisa que foi tirada de mim, né, entre aspas, por causa da pandemia. E desde então, eu continuo na Austrália. Obviamente, eu amo a Austrália, é incrível, faço coisas maravilhosas, mas eu nunca mais fui 100% feliz aqui. Então, quando a gente mudou pra Adelaide, eu tive que estudar um negócio que eu não queria. Eu tenho que trabalhar, como você falou, o lance do trabalho. Eu gosto dos meus trabalhos, mas eu acho que se eu pudesse escolher, seria de um jeito diferente, sabe? Eu acho que eu ia me desenvolver mais, eu ia estudar uma coisa que eu queria mais. Tem muito a ver com o lance da liberdade. Da liberdade. A gente perdeu um pouco da nossa liberdade em prol do visto. Não, total, você perde. Total. E a gente não tá disposto a ficar mais tempo sem essa liberdade. Então, e já passou desse limite, entendeu? Então, mas tem que levar em consideração que vocês... Que bom que vocês são mais novos do que a gente. Porque muito mais, né? Muito mais novos do que a gente. Porque se nós tivéssemos a idade que vocês têm hoje, talvez nós continuaríamos com essa cabeça de, tipo, não, nós queremos o visto por causa daquela questão da experiência pregressa que, tipo, eu quero voltar para algum lugar que eu goste, que eu esteja seguro. Vamos supor, quero viajar, mas quero voltar para um lugar que eu esteja seguro, tá? Ou num lugar que tem uma economia boa. O que acontece aqui? O que acontece? Vocês já conversaram com vários australianos quando um mini australiano termina high school aqui. O que acontece? Vocês sabem? É legal. Muitos viajam. Sabe por quê? Eles têm um negócio chamado gap year. Porque eles terminam e, diferentemente do que acontece no Brasil, que a pessoa, os pais, ou que nós fomos ensinados a fazer, você tem que escolher uma profissão, fazer o vestibular e entrar numa faculdade. Aqui, os pais eles falam o seguinte, vai viajar um ano, decide o que você quer fazer, se você quer fazer, tá? Porque é óbvio que isso tem uma questão relacionada à economia, né? Ele vai voltar e vai ter emprego. Ele tem opções, mas ele pede, vai viajar. Quando você voltar, você decide. E muitos vão viajar para fora, estavam viajando para fora do país, outros vão para outros estados do país. Eu conheci um adolescente que terminou a high school e foi trabalhar como mecânico numa mecânica do tio em New South Wales. Ou seja, tipo, porque ele falou, eu gosto de carro, eu quero ver se eu quero trabalhar com carro na mecânica do meu tio. Se eu não quiser, eu volto aqui e começo alguma coisa. Eu começo um vet ou sei lá, vou trabalhar em hospitality, alguma coisa assim. Então, eu penso o seguinte, dependendo do que a gente for decidir para nossa vida, aqui na Austrália, eu acho que o mais importante é a gente ter essa noção do todo, do futuro do que a gente quer, entendeu? Então, eu me perdi o que eu estava falando. Eu dei uma volta. Sempre acontece. Maravilhoso. Não, sempre acontece. Mas a questão, eu estava falando mais da questão da... Você estava falando que o australiano viaja quando ele termina high school. Tem o gap e aí ele pode decidir o que ele faz. Mas eu não sei por que eu falei isso. A gente falou muito que legal, não, essa que a gente informação muito bacana bom, não, aqui, obrigada. Pelo menos o pessoal sabe. Obrigado pela participação. A gente falou que a gente meio que perdeu a nossa liberdade por causa do visto, de correr atrás do visto, e aí você deu esse exemplo. Não tem esse problema, né? Ele tem a liberdade dele de decidir o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, e não tem essa pressão da sociedade, nem dos pais, de que ele tem que necessariamente decidir
agora o que você quer fazer. Não é só da sociedade, da família, às vezes ele não tem outra opção porque ele precisa financeiramente correr atrás de algum trabalho, alguma coisa. Sim. Então ele também tem essa autopressão, né? Aqui na Austrália é tudo muito fácil, digamos assim, na questão de tudo que você fizer, qualquer coisa que você fizer, vai te dar o dinheiro suficiente para você realizar aquilo que você gosta de fazer. Se manter minimamente. Se manter minimamente. Você não vai passar fome. Jamais. Vai morar bem, e consegue comprar um carro, consegue fazer uma faculdade se você quiser. Então você... Coisa que eles não querem. É coisa que eles não querem, exatamente. mas é justamente por esse contraponto. Eles podem escolher, pra né? quem que eu vou fazer faculdade? Aí entra naquilo que você defendeu, né? De tipo, quanto mais o cara ganha, mais ele paga imposto. E isso faz com que a pessoa, tipo assim, pô, por que eu vou investir 5 anos de estudo em medicina, fazer residência, não sei o que lá, pra lá na frente, depois, eu ganhar a mesma coisa que ganha, praticamente a mesma coisa que ganha o faxineiro. Sim, e acontece, tipo, é assim acontece, mesmo. E aí o cara falou, não, eu não preciso nem estudar, eu economizo aí 5 anos da minha vida, vou ficar aqui fazendo faxina e vou ter uma vida ok. É o que acontece aqui na Austrália, por isso que tem esse gap de funcionário, de mão de obra, porque o australiano não quer estudar. Isso generalizando, né? Sim. Mas... Até eu me perdi agora. Mas esse é o lance do cara ter a liberdade. O brasileiro não tem essa opção. Não. Ele não o brasileiro pode escolher. precisa, né? Ele não pode escolher, tipo assim, vou ser mecânico. Não, o cara é mecânico porque ele precisa ser mecânico. Então, mas ele não é mecânico porque ele escolheu isso como carreira. Da próxima vez eu vou trazer um caderno, vou fazer igual a Lídia. É por isso que eu tô aqui, ó. O que acontece? Quando eu falei essa questão toda do gap year, foi justamente por causa disso. Porque vocês hoje não podem fazer o que vocês querem fazer por causa do Covid. Mas eu percebo que está muito mais ligado, esse limite que vocês têm, ele está muito mais ligado no problema que foi o Covid e vocês não poderem fazer o que vocês queriam fazer do que necessariamente a vida na Austrália. Porque, de repente, se vocês pudessem, igual esses australianos, se vocês pudessem parar um ano do que vocês estão fazendo aqui na Austrália, viajarem um ano, viajarem que seja 2 anos, porque nada impediria depois de vocês saírem da Austrália, fazerem uma viagem pela Europa inteira, ficar 2 anos viajando de carro, etc, e depois voltar para a Austrália e recomeçar alguma coisa, recomeçar estudando alguma coisa que você realmente queira, e inclusive nesse período que vocês estivessem viajando, descobrir alguma coisa que você fala, cara, se eu estudar isso na Austrália e depois fazer um VET de 2 anos e depois pegar o 485 e etc, eu vou conseguir o visto e aí vou terminar o ciclo da Austrália, entendeu? Eu acho que tem muito isso, você foi tirada essa possibilidade de viajar por causa do Covid, mas eu acho que fica muito difícil de saber, a gente já teve esse papo, né? Fica muito difícil de saber o que aconteceria caso não tivesse o Covid. Sim. Porque vocês realmente poderiam ter ido pro mundo e vocês iam pensar, são 4 países no mundo que a gente pode ter cidadania. De repente vocês, depois dessa experiência, vocês nunca mais querem voltar pro Brasil. Então, o que eu tava pensando aqui é o seguinte, eu acho até que depois da gente viajar, a gente não vai... Eu nem tenho hoje esse pensamento, mas eu acho que quando a gente conhece o mundo, a gente abre muito mais possibilidades. Então, você estava falando, vocês podem ir pensar em voltar para a Austrália. Cara, eu não acho que a gente ia voltar para a Austrália. Mas vocês iam pensar em alguma outra... A gente poderia pensar... Eu acho que a gente ia conhecer outras possibilidades, não, mas só tem entendeu? 4 países no mundo, a princípio. Mas por que só 4? Porque são os 4 países que a gente pode conseguir o visto por trabalho. Que é Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Irlanda. Não, tudo bem, mas o mundo é muito maior que todos esses. Portugal também dá. Portugal a gente consegue. Portugal, se você... Não, Portugal também dá. Então, existem possibilidades. E não é só Portugal. Tem vários, tem Alemanha, tem Holanda. O que eu tô querendo dizer é que se você chega num país... Não, Portugal também dá. Não, é que se você chega num país, você não pode trabalhar nesse país. Então você vai ter que usar de como você vai. Depende, Mas, por exemplo, você vai ter que usar o teu dinheiro aqui, por exemplo, na Austrália. Se a gente viesse como turista,
A gente Você não pode poderia- trabalhar. Não, E como mas você estudante, poderia você tem fazer. limite. Mas, por então. exemplo, eu poderia fazer uma pós-graduação em qualquer país da Europa, Exato. arrumar um trabalho em Ok, qualquer país e ok. conseguir uma cidadania. Assim como a gente tem descendência portuguesa, eu tenho Sim. portuguesa e italiana e o Ulisses é italiana. Então é uma possibilidade pra Sim, gente também. Total. No Mercosul, você pode morar em qualquer país só tendo a RG do Brasil. Mas aí entra naquela coisa que eu falei lá do começo. Sim. Tipo, você vai querer, por mais que a gente reclame do Brasil, o Brasil é a maior potência da América do Sul. Então você vai querer morar... Mas é o mais aí há violento. controvérsias. Não é o mais, mas Mas tem muita gente fala violência. que... Isso não é qualidade de vida. Muita gente fala que o Uruguai é um país excelente. Sim, pra você ver. Exatamente. Sim. O Chile tem uma qualidade de vida boa Sim, também sim. no Chile. São países menores, são países Então. que têm... se for levar em consideração a liberdade... Pô, tem uma sim. caralhada de brasileiro vivendo na Argentina, principalmente pra estudar, cara, fazer faculdade. Galera, Eu não- medicina lá onde Eu não tô dizendo que a gente iria, que a gente Entendi. consideraria, mas o lance eu acho que o mundo é muito maior do que a Austrália, é Sim. muito maior do que Estados Unidos, Irlanda, Canadá, essas coisas. Sim, Existem muitas possibilidades. E viajando o mundo, a gente ia descobrir muita coisa, entendeu? Então, Descobrir mas- muitas possibilidades. Existe esse lado de descobrir as possibilidades e tipo, pensar, legal, gosto daqui, não preciso da Austrália. E existe o contrário, porque a gente tem seguidores, por exemplo, que estão na Europa, que falam, porra, tô na Europa, gosto de viver aqui, mas a Austrália foi o melhor lugar que eu já Sim, vivi. aí vai eu até acho que que ponto... pode acontecer. Pode. Ali ela tem essa imagem fixa de que a gente indo, ela acha que não vai ter vontade de voltar pra cá, certo? Acho que é possível, não porque sei se ter, vai acontecer, mas... Diante de tantas possibilidades que podem surgir, ela acha que pode acontecer, mas eu acho que pode acontecer, da gente ir, eu não descarto a possibilidade da gente ir, viajar o mundo, ver outras possibilidades, mas falar, pô, não, a Austrália, eu acho que é o que a gente quer e agora a gente tá disposto a voltar e passar pelo que for preciso. Só que aí pode ser tarde demais. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Não tem. É o lance do que o Dalmo falou. Tipo, se a gente for ficar se pegando no cis, Sim. a gente não vai fazer. A gente não faz nada, E o que a cara, gente nada. quer fazer é viajar o mundo. Então, não adianta eu ficar lutando por um visto da Austrália, que também tem um si muito grande de dar certo ou não, sendo que a gente já chegou no nosso limite, e eu ficar pensando se eu vou, se vai dar certo ou não e tal. A gente tem que ir, e o que vai ser depois, cara? Eu concordo. Cara, vai ser não o- é vai hora ser de se o que preocupar, ser. porque, concordo, olha só, porque quando a gente também gente... ia fazer a mesma coisa. Então, e quando a gente saiu do Brasil, a gente se perguntou muito. Esse foi o maior empecilho pra gente sair assim, ó. E quando a gente voltar, como que a gente vai se recolocar no mercado de trabalho? Essa era a nossa dúvida. Mas primeiro, a gente nunca voltou. Segunda, a gente nunca vai se recolocar no mercado corporativo. Então, tipo, essa dúvida não fazia o menor sentido, porque nunca aconteceu. Então a gente fica agora, vamos dar a volta ao mundo, mas e depois? Putz, e aí? A gente vai ter que voltar pro Brasil, do jeito que o Brasil tá? Cara, talvez a gente mude de ideia, talvez a gente nunca volte, talvez a gente arrume cidadania em outro país, talvez a Austrália responda o nosso visto positivamente. Então, tipo, não adianta, entendeu, Não, cara? e isso, com relação a isso, eu até falei num episódio aí que, tipo, pode ser que um dia eu queira voltar pro Brasil, cara. Sim, por que não? Pode ser, porque o inglês nunca vai ser minha língua. Você fala muito bem. Não, tudo bem, mas eu tenho que pensar, eu tenho que me Ai, esforçar não. Cara, pra falar o inglês. Não, mas você... Não fala. Ele falou Não. até aveludadamente. Até gostei, fala de novo. Quando você vê, you're speaking. You're speaking, eu não vou ser, you're speaking. Muito bom. Puta que merda. Nem pagou pra gente, você tá fazendo merchan. É verdade. Até perdi o rumo aqui. Você pode até voltar pro Brasil um dia. Não, porque por mais que eu fale inglês, não falo extremamente bem como o Dama tá falando, mas eu falo, eu consigo me comunicar. Mas é um negócio que não é natural pra mim, eu tenho que pensar, eu tenho que me esforçar pra falar. Não é igual você tá falando agora, por exemplo. Exatamente, que eu sei que eu não preciso fazer pausa na minha conversa pra pensar no que eu vou falar, eu já sei exatamente, eu só penso e saio, entendeu? Aham. E quando eu ficar velho, tipo, a idade de dar um pouco mais velho, quando eu tiver, pensa assim, quando você se aposentar, pode ser que uma hora canse. Não, você... E Todas daí as pessoas mais velhas que eu conheço, elas já falam inglês igual a gente fala português. É porque também já foi muitos anos aqui, São né? muitos anos, é que a gente não tem noção disso. Aí, ó, a Sofia vai começar a crescer, você vai na reunião de escolas, ela vai ser Ela vai ficar alfabetizada em inglês. ela vai eu ficar quero dizer corrigindo. é que eu não descarto a possibilidade de um dia, descarto a possibilidade, que eu falei bem descarto bem, a possibilidade de um dia voltar pro Brasil
Manchete, Lucas se contradiz. Não tô me E diz que contradizendo. vai voltar pro Brasil mesmo Foi o odiando. Lucas falando, eu tenho ódio, aí depois eu não descarto a possibilidade. Primeiro que é o seguinte, eu não falei que eu tenho ódio, foi o Ulisses que falou. E segundo que, tipo assim, eu sim, porra, quem que não fica revoltado com a política brasileira? Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Seja você de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. Esse episódio já tá indo pra um lugar que não tem sentido. A gente tá igual o Flow, né? A gente tá Só agradecer a presença do Dalminho aqui de novo. Dalmo, obrigado pela presença. E se você ouviu até aqui, você conseguiu acompanhar essa conversa até o final, só marca a hashtag aí, Lucas Piruzinho. Obrigado.